Mudança no DNA. Agora, antes de prosseguirmos, alguns de vocês que seguem essas canalizações dirão: isso se parece muito com uma canalização que você já fez antes. Quero esclarecer e quantificar algumas das coisas que discutimos sobre DNA. Não há realmente nenhuma confusão. É apenas tão diferente que quero dizer novamente algumas coisas que você precisa saber. Há um ano, apresentei a vocês 2 canalizações em 2 meses sobre DNA. E uma delas era a pergunta: é possível mudar o próprio DNA? A outra era a pergunta: o DNA está evoluindo? Agora, esta é uma ideia diferente. É possível que o DNA esteja mudando por si só? Então, sejamos claros. Quando cientistas observam o seu DNA, eles não veem mudanças. Na verdade, uma das coisas que eles observam, o que é muito interessante, é que em 200 mil anos, não houve realmente nenhum processo evolutivo perceptível no ser humano. Com base no que eles conseguiram extrair daqueles 200 mil anos atrás e de hoje, você descobrirá que não houve nenhuma mudança. Então, quando pergunto, há alguma mudança acontecendo? Você diria que tem que ser em outra parte, você diria, do processo do DNA, e é. E temos falado muito sobre a própria ideia de que talvez você tenha 24 cromossomos no seu DNA e não 23 pares. O DNA lixo e sua relevância espiritual. Agora, vamos parar um momento e analisar outra coisa que tem sido muito interessante. Quando os cientistas analisam o DNA, e durante quase toda a história da capacidade de observá-lo, ele tem sido intrigante. Há um reconhecimento de que ele não é totalmente compreendido. De fato, por muitos anos, 90% do DNA nem sequer era categorizável, nem sequer era possível catalogá-lo. Era lixo. Não se enquadrava em nenhuma categoria. Não parecia ser a química que esperavam. Você percebe que o DNA é responsável por todos os genes do seu corpo. Os cromossomos têm a química que cria esses genes. Então, de repente, aqueles 90% que eram lixo, ou indescritíveis, em 2012, foram descobertos. Descobriram, você diria, química, e o que descobriram foi que não era a química que esperavam. Na verdade, não tinha os padrões da química. É por isso que não era realmente detectável, você diria, por cientistas que procuravam a coisa errada. Há quem diga que os linguistas foram os verdadeiros descobridores dos padrões. Havia um padrão de linguagem no lixo. Hoje, eles sabem o que é o lixo, mais ou menos. Ainda não conseguem ler as páginas na linguagem do lixo, mas agora percebem que ele não produz genes. Não é uma parte química do DNA, mas sim uma parte manual. Pode-se dizer que são os conjuntos de instruções para aquilo que são os cromossomos que produzem todos os genes. Então, a pergunta novamente é: o seu DNA está mudando? Se o DNA começasse a mudar naquilo que costumavam chamar de lixo, você acha que eles perceberiam? Pergunta número 1. Número 2. Aquele 24º conjunto de cromossomos, elusivo e multidimensional, sobre o qual falamos, aqueles 2 que são o 24º par e que não são visíveis ao microscópio, estão mudando por conta própria? Então, aqui está a resposta que eu quero dar a vocês, e não é uma resposta necessariamente fácil de entender, ou que vocês realmente precisem saber, exceto que parte da questão, e o plano, vocês poderiam dizer, de toda a humanidade realmente giram em torno disso. A mudança em que vocês estão tem muitas energias novas. Se vocês recuarem e observarem as canalizações que lhes demos, uma das minhas favoritas é esta: o véu está se levantando. E esse véu, vocês poderiam dizer, é a quantidade de espiritualidade da qual vocês podem estar cientes, observar e absorver. À medida que o véu se levanta, vocês começam a ver coisas que não conseguiam ver antes. Vocês começam a ter consciência de coisas das quais não tinham consciência antes. Mas a melhor parte é que há uma parte dessa consciência que está ativa. Ou seja,
De repente vocês são capazes de fazer coisas que não eram capazes de fazer antes. Aqui vai uma pergunta. Você acha que o levantamento do véu pode mudar sua biologia? Pode mudar seu DNA? E isso é para qualquer pessoa no planeta, esta pergunta, não apenas para as almas antigas, porque você entende que a mudança afeta a todos. Todas as almas são os líderes. Elas são os sinalizadores do caminho. Elas são os faróis. Mas a humanidade em geral está sendo exposta a novas consciências. O véu se levanta para todos. Acontece que alguns de vocês o verão, outros não. Muitos terão medo dele. À medida que o véu se levanta, significa apenas que você sente a mudança. Para o trabalhador da luz, você a reconhece e diz: posso usar essas novas ferramentas. Posso me comunicar melhor com a energia da minha alma. Posso fazer isso e aquilo. Mas, em geral, sempre foi assim. Os humanos têm livre escolha para fazer o que quiserem, desde que estejam cientes disso. Essa é a livre escolha. Portanto, haverá muitos em uma velha energia que terão um véu se levantando. Eles nem sabem que existe um véu. Eles são tão inconscientes da luz, e essa é a escolha deles de permanecer em uma velha energia, de fechar as válvulas que, por assim dizer, despejam a luz e permanecer onde estão. Essa é a livre escolha. Uma mudança no lixo do DNA e no 24º par. Mas, em geral, a questão é mais uma vez: é possível que seu DNA esteja mudando por si só, porque o véu está se levantando? Resposta: não as partes químicas que você pode medir. As partes que estão mudando estão no lixo, por assim dizer, e também naquele 24º par de cromossomos. Quero que você volte e se lembre de algumas outras coisas que lhe demos. Onde está o seu aspecto espiritual? É totalmente esotérico? Está contido na energia do seu campo áurico? Ou talvez seja a energia da sua Merkaba? Muitos dizem: sim, é lá que está a alma, e é de lá que toda consciência espiritual também emana. Não é tão simples assim. Já dissemos muitas vezes que o seu registro acástico, ou seja, o registro de vidas passadas e das energias que ali residem, está todo no seu DNA. Então, você percebe que nem tudo pode ser esotérico. O que você chamou de karma no passado também está registrado no seu DNA. Baseia-se naquilo que é o seu registro acástico passado. As coisas que você tem, por exemplo, as vidas que viveu e as lições com as quais está trabalhando, que criariam karma, estão no seu DNA. Isso é um registro. Portanto, não está necessariamente separado daquilo que você considera seu campo áurico, sua Merkaba, ou mesmo a energia da sua alma. Está lá. A química está incluída. Está lá. De certas maneiras que estão gravadas em você, que você carrega, que também estão gravadas esotericamente, mas fisicamente dentro do seu DNA. O DNA, na verdade, desempenha um papel muito importante no que é o seu despertar. Agora, há alguns que não querem saber disso, porque farão perguntas como: o que acontece se você for deficiente? O que acontece se isso ou aquilo acontecer com o seu DNA? E eu lhes digo: parem com isso. Existe uma aliança de amor, queridos, que envolve a energia da sua alma, sua Merkaba, seus campos áuricos e toda a química em cada célula do seu corpo. E isso vai funcionar, não importa que tipo de deficiência você tenha, qualquer tipo de deficiência física que você tenha. Isso vai continuar funcionando. É a conexão de amor. Mas estou aqui para lhe dizer que a sua espiritualidade é uma experiência de corpo inteiro. Ela não está separada de você. Deixe-me explicar por que isso é tão importante para você entender, porque se estou lhe dizendo algo absolutamente verdadeiro. Isso significa que o componente espiritual do seu corpo, aquilo com que você conta para o seu despertar espiritual, é uma experiência de corpo inteiro e envolve a sua química, bem como que é a sua Merkaba e a energia da sua alma. Isso significa que curar a si mesmo
É muito mais fácil do que você imaginava. O DNA em você, em cada ser humano, está mudando. Não a química, a parte que você pode medir hoje com seus microscópios, e todas aquelas coisas que você usa para medir, mas está no manual, o lixo que você nunca entendeu até 2012, e também está presente naquele 24º par de cromossomos. Essas são as coisas que estão mudando agora para toda a humanidade. E isso significa que há uma chance de vê-las para todos. Seria diferente? Você planejaria isso de forma diferente? Você então apenas escolheria alguns e torceria para que despertassem, porque são almas antigas, ou daria à humanidade a chance de se juntar à festa aqui? Essa é a mensagem de hoje. Ela está mudando porque o DNA é parte daquilo que carrega o seu componente espiritual da vida. Realmente está, especialmente aquele 24º par que está começando a despertar agora, à medida que o véu se afina, e alguns de vocês talvez estejam apenas se sintonizando com esse tipo de mensagem, esse tipo de canalização. Alguns de vocês estão começando a se perguntar: há algo maior que eu tenha perdido? E se fosse amor? E se fosse compaixão, bondade? E se fosse um Criador que não julga? Todas essas coisas eu tenho dado a vocês há 36 anos, porque eu, Cryon, sou apaixonado pela humanidade. E assim é. Cryon.